Eles sempre me apoiam em todas as decisões que eu tenho na vida. Porque com o passar dos anos, eu com essa visão de fora, empreendedora também, eu pude ver o amadurecimento, cara, da loja. As relações que eu tenho de amizade e relacionamento comercial mesmo é muito sólido. Graças a essa construção sólida, as coisas se tornam duradouras, né? Profundas às vezes. Fala turma, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Café na Base. Para começar com o pé direito, não poderia ser diferente. Tenho do meu lado um grande amigo e um cara pelo qual tenho profunda admiração, o empreendedor nato, fundador da Base, marido da Paula, pai do Luquinhas, futuro craque do Fluminense. Mas o moleque fica melhor que a camisa do Vasco, irmão. Meu irmão, Caio Fonseca. É isso. Pô, muito obrigado, cara, pelo convite, né? E muito obrigado pelas palavras aí de apresentação. Vambora, irmão. Bora. Caio, para a gente começar lá da origem, queria que tu se apresentasse para a galera e contasse um pouco mais dessa veia empreendedora, irmão. Como é que tudo surgiu, né? Como é que você começou a empreender? Conta um pouco mais aí para a galera. Beleza, cara. Então, meu nome é Caio Fonseca, sou sócio fundador aqui da base. Tenho 39 anos, faço 40 anos esse ano. Como você falou aí, marido da Paulinha, né? Minha esposa e sócia em todos os nossos negócios. E pai do Luquinhas, de 8 anos. E, cara, eu tenho... Bom, como você perguntou aí sobre empreendedorismo, né? Eu tenho, eu tenho muita lembrança, assim, desde muito cedo. Apesar de não ter tido esse exemplo na minha primeira infância do meu pai, nem da minha mãe, né? Os dois são servidores públicos e depois, quando eu já estava mais velho, meu pai até começou a empreender, né? Teve alguns negócios, mas desde muito cedo eu tenho essa aptidão ali, né? Comercial e tal. Então, pô, já fiz diversas coisas criança mesmo, 8 9 10 anos. Quando a gente ia para casa de praia, que eu pô, fazia cerol, fazia rabiola. Depois meu pai trabalhava com tecnologia e eu tinha muito acesso, muita facilidade. E aí, porra, ele comprou na época um gravador de CD, eu gravava CD para vender. E depois foi se desenvolvendo, né? Essa aptidão ali. É disso que eu me lembro, assim. E Maneiro, até hoje estou nessa. maneiro, cara. E assim, a gente sabe da dificuldade que é empreender no nosso país, né, cara? E tu citou aí que seus pais eram servidores públicos. É, Teve algum tipo de resistência da parte deles? Eles te apoiaram? Como é que foi? Qual a dificuldade que tu encontrou aí nesse começo? Cara, assim, eles nunca me apoiaram a empreender, né? Pelo menos num primeiro momento. Eles sempre me apoiam em todas as decisões que eu tenho na vida. Mas assim, como acho que talvez grande parte da minha geração, quando eu cheguei ali nos 16, 17 anos, que a gente começa a pensar com mais clareza, né, no que, apesar de muito cedo, né, mas começa a pensar o que a gente vai fazer na faculdade e tal, né? Eu entrei para a faculdade com 17 anos. Então, eu sempre fui muito estimulado e orientado por toda a minha família, tanto avós quanto os pais, a seguir alguma carreira, algum concurso público, né? Uhum. Até prestei alguns, enfim, passei em alguns, mas mas acho que assim, eles me apoiavam nas minhas decisões, mas o meu início de vida ali, da vida adulta, sempre fui muito orientado e direcionado a prestar concurso, né? Entendi. Legal, irmão. E assim, Caio, hoje eu passo uma boa parte do meu dia lado a lado contigo, aqui na loja, aqui na base. E assim, irmão, uma parte que eu admiro muito em você é a tua capacidade de criar, de trazer novas ideias, porra, do nada, em um dia comum, tu chega com um projeto de um negócio mirabolante, irmão. E como eu disse, você é um empreendedor em série, tu tem diversos negócios, né? Conta um pouco mais pra gente da onde vem
essa tua percepção de negócio, de onde você busca inspiração, de onde surge essa criatividade de criar, né, novos negócios. Uhum. Cara, assim, eu acho que a criatividade em si, eu acredito que seja a grande parte inata, né, das Uhum, pessoas. É óbvio que tudo na vida é treinável, né? A gente consegue aprender, mas eu acredito muito que tenha pessoas que tenham mais aptidão e outras menos, né? uhum. E eu sou um cara absurdamente observador. Então, assim, eu passo o tempo inteiro da minha vida, do meu dia, acordado, observando, né? Eu consumo muito conteúdo de todos os meios possíveis, né? Eu sou muito eclético, então assim, eu escuto de tudo, como Maneiro. música, eu assisto muitos podcasts, enfim, séries, e eu sou muito observador, então eu passo tempo observando o que está acontecendo, o que tá, pô, viralizando, o que está em alta por fora do Brasil. Então acho que vem muito daí, cara. Além dessa criatividade inata mesmo, que eu acho que eu tenho, vem desse consumo de bastante informação. Maneiro, irmão. Maneiro. E assim, outra qualidade, cara, que eu posso destacar assim tua é a facilidade em criar relacionamentos assim. Estando lado a lado contigo no dia a dia da loja, eu vejo a capacidade que tu tem de network mesmo, de fazer boas conexões, né? E eu vejo isso na sua vida pessoal e tanto na profissional também, no mundo dos negócios. Qual a importância que isso teve aí na tua vida, para te trazer até onde você está hoje, né? Fala pra gente a importância do network. Qual é a parcela que você atribui a isso, nesses bons relacionamentos? Cara, eu apesar de não ser um cara extremamente sociável, digamos assim, a Paula fala muito isso, né? Ela, cara, é incrível, você é antissocial, ela me chama de antissocial, você é antissocial, mas você se relaciona muito bem com todo mundo, com quem você se propõe a se relacionar. E, cara, eu acredito muito, assim, que a construção das pessoas, das relações que eu tenho de amizade Uhum, e relacionamento comercial mesmo, é, é muito sólida. Então, assim, graças a essa construção sólida, que as coisas se tornam duradouras, né? E uhum. profundas às vezes, né? A gente tem, você acompanha aqui na base, mas nos outros negócios também eu consigo fazer. Acaba que eu tenho relações que duram muito tempo e a gente sempre está junto, né? Eu tenho parceiros muito fiéis ali nos Uhum, negócios. E assim, eu atribuo muito esse sucesso no relacionamento a realmente essa construção de forma sem um interesse que não seja para o bem de ambos dessa relação, entendeu? uhum, Então, assim, tudo que eu faço, cara, eu sempre faço pensando é, em como esse negócio, enfim, essa parceria vai beneficiar tanto a quem está abraçando o negócio quanto a mim, né? uhum. Então, eu não faço nenhum tipo de relacionamento, isso é uma parada que eu tenho na minha vida, assim. Eu não faço nenhum tipo de relacionamento por interesse. Assim, cara, pô, tem um cara ali da empresa tal, quer te conhecer, e, pô, mas é um tipo de pessoa que de repente não tem sinergia Uhum. com o meu estilo de Não dá vida. liga, né? Não... Assim, enfim, eu prefiro nem começar o relacionamento. Eu posso até, pô, trocar uma ideia, conhecer e tal, mas eu não aprofundo, sabe? Maneiro. Porque eu não consigo, cara, fazer nenhum tipo de relacionamento por interesse mesmo, sabe? Eu acho que acaba que, enfim, Eu acho que as coisas criadas a partir disso é isso. não se tornam negócios e parcerias sólidas, entendeu? É isso. Eu acho que no final das contas é por isso que as coisas que onde você vai colocando a mão vem dando certo, né, irmão? É, Porque acaba que tu tem do teu lado pessoas que pensam, têm pensamentos semelhantes, é o que eu costumo dizer sempre, cara. Podem surgir ideias diferentes, opiniões diferentes, mas a mentalidade tem que ser a mesma. Acho que vai muito de encontro é. ao que tu tá E falando, né? a vida, cara, ela naturalmente.
ela vai tirando pessoas da sua vida e trazendo Uhum. novas pessoas, né? E eu Pessoas, acho às que vezes, que, dependendo do seu momento, fazem mais sentido estar próximo de você, né? Uhum. E, enfim, tem pessoas também que por diversos motivos saem da sua vida, né? Tanto no ciclo de amizades quanto no ciclo de relacionamento mais comercial e saem de forma natural mesmo, né? Diversas vezes acaba sendo até um livramento. Ah, muitas vezes, cara. É. E como que nos traz até aqui é o Café na Base, cara. Eu queria entender de você como é que surgiu essa ideia da base, né? Em meio a várias ideias, vários negócios, de onde surgiu a base? Cara, a base surge em 2018, né? Não foi de forma primária uma ideia minha. Eu já frequentava o estúdio de tatuagem, já tinha um tatuador que fazia, que, que fez grande parte das minhas tatuagens. E, e aí, cara, ele se tornou um amigo, né? Acabou estreitando a relação e tal. E, cara, ele não. Na época eu tinha uma agência de carros, né? Eu comprava e vendia carro. E ele queria vender o carro dele e me pediu ajuda. Eu vendi o carro. Quando eu recebi o dinheiro, ele me pediu ajuda porque ele não queria que eu transferisse o dinheiro para ele, porque ele ia gastar o dinheiro, tinha medo de gastar o dinheiro e ele Caraca. queria abrir um estúdio de tatuagem. Ele ia sair de onde ele estava, né? E queria abrir um estúdio de tatuagem. E aí, na época, a gente trocando ideia, eu perguntei, falei, cara, pô, e aí, como funciona um estúdio, né? Como é que o que vocês ganham, comissionamento e tal. Ele começou a me falar, falou quanto era o faturamento dele. Eu tinha uma ideia muito por alto, mas eu nunca tinha olhado com esse olhar, né, para o De negócio. negócio. Pô, eu sabia quanto custava uma tatuagem, tinha uma ideia que, pô, ele tatuava todo dia, naquela época a tatuagem tava, porra, muito em alta, assim, né? É. Valorizado e tal. Mas eu nunca tinha parado para, né, pensar, cara, quanto esse cara fatura no mês, né? Qual é o Uhum. resultado disso? E aí ele começou a me falar também muito por alto, porque ele não tinha ideia de nada, assim, o que ele ganhava. Na época nesse estúdio eles recebiam na hora, né? Então tatuava, a parte do estúdio ficava pro estúdio, a parte dele ele Uhum. recebia. E aí nem ele sabia direito o faturamento mensal dele. E aí eu fui fazendo conta com ele, eu falei, cara, pô, mas tu fatura isso? Pô, é? Eu falei, pô, será que é isso mesmo? É, né? E aí o papo foi fluindo, aí ele falou, cara, tu não quer me ajudar, né? A gente aluga uma sala, monta um negocinho juntos e tal. Na época a gente tinha uma sala comercial, né? E aí a ideia foi sendo desenhada em conjunto com ele, né? E eu comecei, e ele começou a outros tatuadores queriam também entrar nesse estúdio que ele estava disposto a abrir. E aí ele começou a falar, pô, fulano me perguntou aqui se não tem como, se tem vaga e tal. Eu falei, cara, por que que a gente não abre então um negócio maior, né? Um pouco Uhum. maior. Ele falou, Caio, o que você decidir, eu tô contigo. Pensa aí, né? Estuda. E aí eu fiz um estudo ali, enfim, levantamento de números e tal, e comecei a procurar. Cara, eu sou muito executor, assim, né? Quando eu boto uma ideia na cabeça, por mais até que ela não evolua, mas eu já, em um dia, assim, eu começo a esboçar todos os cenários possíveis. E aí, nesse caso, pô, comecei a procurar salas, já visitei algumas salas, algumas lojas. E aí eu achei uma loja bem legal, que eu na época curti, que quando a gente inaugurou a base, foi a primeira loja, né? Que era na Avenida das Américas. Achei a loja, negociei valor e tal, era um centro comercial que estava bem. Tinha uma vacância enorme, né? Tinha muita Uhum. loja. E aí eu negociei bem a sala e acabou que ficou no mesmo valor da sala que a gente abriria, pô,
num prédio comercial, sala literalmente, e Uhum. essa era uma loja. E aí eu falei com ele, falei, cara, achei essa loja e tal. Ele, pô, cara, vamos embora, tô contigo. Aí a gente fez uma reunião com os outros tatuadores que viriam, né? E acabou que a gente abriu a base em junho, 1º de junho de 2018. Éramos eu, mais 3 tatuadores, e o Serginho, o body piercing, né? Maneiro, irmão, maneiro. Então, a base, inicialmente, ela foi só pensada em tatuagem. Cara, então, Ou. aí era tatuagem. A gente pegou uma loja que eram 2 andares. Uhum. Eu tinha acabado de voltar de. Eu tinha acabado de voltar de um. Eu tive um ano de. Pô, que eu viajei muito, fui para Austrália, Bali, para Europa. E aí eu tinha visto vários pubs, vários lugares bem bacanas, assim, né? Eu sempre gostei muito desse cenário de grafite urbano, né? Consumo muito conteúdo, tenho muitas artes nesse estilo. E aí a gente fez uma loja que em cima era o estúdio de tatuagem, a sala do body piercer, e embaixo era tipo um pub, né? Um bar. Uhum. Na frente da loja tinha um espaço, tipo um comodato com mesas e cadeiras. Uhum. E aí a gente fez tipo um pub embaixo, né? Uma área de convivência, um bar, Uhum. com chopeira e tal. A gente era muito focado em cerveja artesanal, tinha uma variedade enorme de cerveja. E aí essa foi o primeiro formato da base, né? E aí, cara, nessa época a tatuagem estava muito, muito bombada. Uhum. É, eu lembro que, porra, eu peguei o chip, né? O tatuador não tinha nem mais, tinha até perdido o chip dele, não estava nem fazendo contato mais enfim, com os clientes. E aí ele me pediu para assumir isso. Eu peguei um chip novo, botei num celular. E aí no primeiro dia estava assim, abarrotado de mensagem, muita mensagem. Aí eu falei, cara, é assim mesmo? Ele, pô, cara, tem que, né? Se tu responder todo mundo, a gente consegue Uhum. agendar muita coisa. Aí eu fiquei, pô, aquilo me encheu os olhos, né? Eu falei, Uhum. cara, porra, se for isso mesmo, vai ser muito legal. E aí começou, cara, eu comecei a atender, eu mesmo atendendo. É, a gente tinha uma gerente, né, que hoje não está mais com a gente, mas porra, ela foi peça fundamental lá quando a Uhum. gente iniciou o projeto. E era eu e ela só, basicamente. Eu não contratei ninguém no início, né, de funcionário, mas logo em seguida a gente precisou de recepcionista, de barman, né? E aí, cara, acho que foram 4 meses, a loja já estava, pô, explodindo. Todos os tatuadores com a agenda cheia. Pô, o barzinho rolando muito, assim, sabe? Aí a gente teve a oportunidade, a loja do lado era uma galeria de arte, eles fecharam a galeria e a loja ficou vaga. Aí eu peguei a loja do lado. Ela mais que dobrou, né? Porque a loja do lado era uma metragem um pouco maior. Aí eu peguei a loja do lado e aí expandi. Aí foi quando eu comecei a barbearia, botei uma cadeira só. A barbearia começou muito mais pela experiência do cara estar ali e poder, né? O cara veio tatuar, ele poder ter essa experiência ali de cortar o cabelo, fazer a barba, do que propriamente pelo negócio da barbearia, né? E aí, cara, a gente fez a cadeira de barbeiro. Na verdade, tinham 2 cadeiras de barbeiro inicialmente. Aí botei a sinuca, expandimos lá em cima, né, para para comportar mais tatuadores. E aí isso durou mais uns 6 meses. Aí eu peguei a terceira loja. Aí já triplicou o tamanho. Sempre. Cara, enfim, coisa do destino mesmo, né? Uhum. As lojas ao lado foram vagando. Então, assim, quando a terceira loja era uma gráfica, aí é, ela saiu, a gráfica saiu de lá, e aí o administrador lá do prédio, né? Era um amigo nosso, ele falou, Caio, a gráfica vai sair, se tu precisar expandir. Eu falei, não, já vamos reservar aí quando ele sair me avisa. Aí saiu, eu peguei a terceira loja. E aí, enfim, aí
Lá a gente tinha mais ou menos 400 metros quadrados, né? Todas as lojas, os dois andares. Enfim, aí aconteceu tudo o que aconteceu até a gente Maneiro, chegar irmão. aqui. Maneiro. E um fato curioso é que hoje toda a alegria que a base me dá, nessa época chegou a ser pesadelo. Que o Caio estava vindo com essa loja, o mercado da tatuagem virou todos os olhares para ela e eu tava, a minha loja estava posicionada ali a 500 metros da loja do Caio. É. Então, quando eu vi a base surgindo ali na Avenida das Américas, cara, foi um boom, assim, sabe? Aquele layout, aquela identidade visual que, que ela surgiu, né, cara? Pô, foi impactante. E, Mas para tu ver também como é bom a gente ter bons relacionamentos e ser, enfim, e, e ter um caráter legal, né? Porque assim, pô, a gente foi concorrente durante um tempo, né? Podemos dizer, mas nunca houve aliciamento, né? Uhum. De nem da gente com tatuadores É. seus, nem de vocês com a gente. E hoje nossos caminhos se encontraram aqui na base, né? E vai muito pela admiração que eu falei que eu tenho por você, pelo teu negócio, no início aqui do nosso episódio, porque com o passar dos anos, eu com essa visão de fora, empreendedora também, eu pude ver o amadurecimento, cara, da loja. É por isso que eu te perguntei até em relação ao ecossistema, porque eu presenciei como é que foi lá atrás e vi no que a base foi se transformando, sabe? Então, para nós que vivemos o empreendedorismo no país que a gente tem hoje, sabendo das dificuldades que a gente enfrenta, é admirável pra caramba ver o crescimento de uma empresa, É, entendeu? são muitos desafios mesmo, assim. E a base tem os desafios todos burocráticos, né, do nosso país, que não tem solução, não tem por onde correr, a gente tem que aceitar e cumprir, né? Tem os desafios de concorrência desleal, né? Porque, Uhum. cara, a galera tem uma percepção muito errada, assim, né? De, porra, o cara faz a mesma coisa que eu, tem uma empresa no mesmo segmento, ele porra, é meu adversário, meu concorrente. Concorrente vai ser, mas, porra, não precisa, né, ser um inimigo, né? Com certeza. Então, essa falta de união, né, entre os empresários como um todo, né, isso faz muito mal para o mercado, né? É horrível, assim. Então, outro dia eu estava até conversando com um amigo que é um amigo hoje, mas, enfim, é uma amizade recente, mas que eu também admiro muito, que também tem uma barbearia. E, porra, ele me chamou para trocar uma ideia, a gente se conheceu, ambos eram. A gente tem muitos amigos em comum, e todos esses amigos em comum, tanto do meu lado quanto do dele, falavam: pô, o Gustavo é gente boa, e ele falava a mesma coisa de mim. E em algum dado momento a gente se conheceu e, pô, a gente conversou inclusive sobre isso. Falei, cara, nós dois temos barbearia, nós somos concorrentes, né? Apesar de até né, o local de cada barbearia nem impactar tanto, mas, pô, a galera hoje tem muito isso, né? Eu vivi muito isso na base. Tiveram dois momentos marcantes, que foram dois estúdios que abriram muito próximo da base, com o intuito de tirar os tatuadores da base e, pô, fazer com que a base fechasse, sabe? Foi dito isso e foram momentos ruins, assim, porque eu me mantive firme ali no propósito de não revidar, né? Não fazer, pô, Uhum. não é porque o cara tentou tirar meu tatuador que eu vou tentar tirar o dele. E os dois estúdios fecharam, inclusive. Então, a gente vive esse desafio. É tão difícil empreender no Brasil, porque até isso É isso. é ruim, né? A galera não se apoia, né? Não troca. Pô, eu vivo muito isso em todas as lojas. Ninguém pede referência, né? Então o cara sai mal daqui, pô, às vezes vai trabalhar no concorrente ali da esquina, cara. E o cara não me liga para falar, pô, Uhum. e fulano, saiu daí bem, sacou? É isso. E a gente também, cara. A gente às vezes também não liga é, porque fica com receio do cara achar que, sei lá, ou que você tirou o cara de lá, se o cara saiu, se o cara era um bom funcionário
e saiu. Às vezes o cara tá com raiva e não quer falar bem. Então, assim, são vários desafios que a gente enfrenta. A base, inclusive, enfrentou um enorme, né? Que todos nós enfrentamos, que foi a pandemia, né? É, cara, Então ainda pandemia. teve isso no decorrer ali da história da base, que foi, pô, foi muito impactante, né? Uhum. A gente ficou muito tempo fechado, a gente conseguiu não demitir ninguém, a gente fez várias ações com os tatuadores para eles se manterem saudáveis, né, financeiramente. A gente fez ação de venda de voucher, fez um monte de coisa, todo mundo ficou bem, graças a Deus. É, cara, a pandemia mudou muito a forma com que as pessoas olhassem, né, para essa parte do consumo, mudou muito a forma de consumir, né? Uhum. E a gente vê, inclusive, uma mudança no mercado de comportamento, a gente lida com isso diariamente até hoje, né? Os reflexos que a pandemia teve no mercado de uma forma geral. Acredito que não só dentro dos segmentos que a gente trabalha hoje, que a gente atua, e que você também acredito que não sei, tu já trabalhava com evento nessa época ou não? Não, cara, Não? Porra, nada, porque zero. também foi uma área É, que, porra, foi bastante afetada, né, cara? é. E, Caio, voltando pra base, a gente falou dessa loja das Américas ali, que foi a primeira, que foi esse boom, mas tiveram outras lojas, né? Como é que foi essa Depois expansão? depois da expansão lá da Avenida das Américas, a gente teve, durante a pandemia, né, eu conheci um cara que, na verdade, ele foi comprar um carro meu, o carro estava estacionado no subsolo lá do centro empresarial onde ficava a base, e aí a gente trocando ideia e tal, ele falou que era diretor financeiro lá do Morro da Urca, né, do Parque do Bondinho. E aí, trocando ideia, ele falou, pô, e você trabalha com o quê, né? Eu falei, tem um estúdio de tatuagem. Pô, que maneiro. Onde é? Eu falei, pô, aqui em cima. Ele, pô, me mostra lá. E tava ele, a esposa e os filhos. E aí eu subi, abri, tava tudo fechado. Aí, porra, não sei se tu lembra lá que tinha o chão de vidro. Lembro? A gente fez aquilo ali, foi uma loucura também na minha cabeça. Uhum. Eu tirei literalmente da minha cabeça. Não peguei referência de nada, pô, ficou animal aquilo, né? Aí eu fiz uma parte do segundo andar, o chão era todo de vidro, então de baixo você conseguia enxergar lá em cima. E aí, cara, ele entrou, assim, a loja realmente era muito impactante, Uhum. né? É muito diferente do que é hoje a base, né? Uhum. Que também é impactante, mas era um outro. Um outro formato ali, um outro É, conceito. era diferente, mas. Aí ele entrou assim, ele falou, cara, que lugar, pô, incrível e tal, não sei o quê. Aí mostrei tudo para ele, já estava na configuração máxima ali que a gente chegou, né? Aí ele viu tudo e tal, ele, pô, muito legal. Ele, pô, porque. Aí ele falou assim, pô, quando você quiser, eu adoro o Morro da Urca, né? Eu acho, pô, um dos lugares mais. Eu acho que é o lugar mais bonito do Rio e um dos lugares mais bonitos do Uhum. mundo. Eu sempre vou a show, tudo que tem lá eu frequento muito. Aí eu falei pra ele, aí ele falou, pô, quando você quiser ir lá no morro, você me avisa, que eu te mando ingresso, te mando convite, né? Eu falei, beleza. Aí eu falei pra ele brincando, eu falei, vem cá, quando tiver uma oportunidade, vamos botar um estúdio lá em cima. Aí ele, porra, cara, nunca pensei nisso, ninguém nunca pensou lá, a diretoria lá é meio velha, né? A galera já tem mais idade e tal. Aí ele, mas pô, vou ficar com isso aqui na cabeça. Aí, beleza. Aí passaram, sei lá, 2 semanas, ele me mandou mensagem, ele, vem cá, tá de pé aquela ideia lá do estúdio? Eu falei, cara, se tiver uma oportunidade, né, vamos esperar essa onda de pandemia e tudo mais, mas a gente estuda. Ele, pô, cara, tive uma conversa com com uma gestora lá de alguma das áreas e ela é mais nova, pô, ela achou animal a ideia. Monta uma apresentação, me manda e eu vou marcar lá com o comitê, com a diretoria para você apresentar. Eu falei, beleza. Aí montei lá uma apresentação falando do estúdio, né? Falando sobre a tatuagem e tal. E aí, cara, a apresentação subiu lá e os caras curtiram. E aí convidaram a gente a fazer uma pop-up, literalmente, né? Dentro dos dois primeiros bondes que subiram lá, que é se eu não me engano, é 1912 e 1972.
O primeiro é aquele bondezinho ainda de madeira, né? Sem vidro, sem nada. E o segundo já é um bonde como é hoje, só que foi o primeiro a subir. E aí a gente montou dentro desse bonde o estúdio, né? Irado. E aí a gente eram 4 meses iniciais para a gente fazer uma pop-up e encerrar, né? Era temporária mesmo a operação. Só que, cara, a operação deu tão certo que e eles começaram a receber tantos feedbacks bons, né? Porque a galera que vai lá, na época ficou um pouco travado porque por conta de pandemia a galera não estava fazendo voo internacional e tal, então era mais o turismo local, né? Uhum. Mas depois, quando começaram a abrir os aeroportos e tal, porra, a galera aí pirava lá, mano. Porque subia e podia fazer a tatuagem daquele momento, né? Então, pô, quase 100% das pessoas que estão lá em cima estão no momento de, pô, de lazer, né, numa Uhum. viagem, com a família, com a, pô, namorada, esposa. E aí, cara, o negócio deu muito certo e eles foram estendendo o nosso contrato, né? E acabou que a gente ficou 4 anos lá. Por maneiro, irmão. A gente ficou 4 anos no Morro da Urca. E nesse meio tempo a gente também recebeu uma proposta de um amigo que tinha uma barbearia na freguesia e tinha um espaço, a gente montou um estúdio lá, é, anexo a essa barbearia, e ficamos lá durante 2 anos Uhum. e acabou que a gente, pô, enfim, estratégia mesmo, posicionamento de marca, a gente resolveu focar na operação da Barra, né? Eu já era lojista no Shopping Metropolitano, e o Shopping Metropolitano vinha há algum tempo já convidando a gente a trazer a base para o shopping, porque eles queriam, né, no mix deles lá, queriam ter um serviço de tatuagem, Uhum. a parte de multimarcas também que a gente tem. E aí, durante um tempo, a gente, pô, veio namorando, pô, estudando loja, e aí aparecia a loja, eles me ligavam, eu via, enfim. E aí chegou um momento que eu falei, cara, eu tive um estresse lá no Barra Business, né? A gente começou a fazer, tivemos dois estresses lá, né? A gente começou a fazer a nossa roda de samba que a gente tem, né? Uhum. Que é o samba de base, e aí começou a dar muito problema com a vizinhança, de barulho e tudo mais. E a gente teve um grande problema também com a administradora da loja, e que me fez, pô, queria muito sair dali daquele ponto. E aí eu juntei os dois, eu falei, cara, o shopping tá, tá convidando a gente, né? A gente tá querendo sair daqui, por que não, né? A gente estreitar e ver se isso se dá em alguma coisa. E aí foi quando a gente começou a negociar com o shopping e conseguimos, enfim, pegar essa loja. A loja tem 650 metros quadrados, na loja que funciona a base hoje. E a gente conseguiu trazer toda a operação de forma mais confortável e tudo mais. E foi assim que chegamos onde chegamos hoje com a base. Maneiro, irmão. E tu falou aí do samba de base. Desde o início, né? Eu sempre vi esse movimento por parte da base de estar associando a marca, né? No caso, a eventos, a movimentos que aconteciam pelo Rio de Janeiro, como Réveillon, Carnaval, diversas coisas nesse sentido. É, Isso sempre foi, com um ponto de vista estratégico mesmo, de posicionamento da marca. Qual a importância que isso teve para dentro do negócio, no teu ponto de vista, assim? Cara, desde que a base abriu, eu acho que assim, eu acho que o marketing como um todo, né? Eu não tenho formação em marketing, mas eu sou um entusiasta, digamos assim. Eu tenho amigos que têm agência e tudo mais, inclusive sócios que têm agência. E eu acho que é feito de. Existem muitas formas de fazer, né? E eu acho que o posicionamento de marca tem que ser feito de forma bem pulverizada, né? Então, acho que eu tento entrar em tudo. A tatuagem é uma parada muito democrática, né? Então, assim, é, todo mundo hoje é tatuado, né? Uhum. Literalmente. A gente já tatuou, pô, senhora de 85 anos, eu acho.
que fez a primeira tatuagem e, pô, uma infinidade de meninos e meninas com 18 que vieram fazer a primeira tatuagem. Então, assim, eu acho que o nosso público é muito eclético, né? Então, eu sempre quis posicionar a base em tudo que, no meu ponto de vista, fizesse sentido para trazer cliente e a galera estar vendo a base dentro de eventos, né? Então, cara, a gente já fez muita coisa e faz até hoje, né? Pô, a gente faz várias festas de Réveillon, Uhum. pô, Sapucaí, Camarote da Sapucaí, pô, muitas festas importantes que a gente faz no Rio, fora do Rio, convenção de tatuagem. Então, assim, eu sou muito, como é que se diz? Enfim, eu tenho muita, eu despejo muita energia nesse tipo de posicionamento, né? Eu Uhum. acho que quanto mais a gente pulveriza e, porra, caraca, via base no Busdoor, via base na festa, via base num samba, via base numa lista numa playlist do Spotify. Então eu vejo muito por esse lado e, assim, talvez por isso talvez tenha sido isso um dos motivos da base hoje estar onde está, né? Ter a Uhum. proporção que tem e tal. Legal, irmão. Como você disse, hoje nós estamos aqui dentro de uma loja de mais de 650 metros quadrados, com diversos serviços, né, que a gente oferece aqui. Tatuagem, remoção de tatuagem, body piercing, barbearia. Barbearia hoje conta com 8 cadeiras, 8 profissionais altamente capacitados, né? Então, o que era só o estúdio de tatuagem hoje se tornou uma coisa gigante, digamos assim. A gente vê pelos profissionais que entram, pelos clientes que entram, sempre se encantam, né, com a estrutura da loja. Em que ponto tu olhou para a base como negócio e viu que era uma coisa grandiosa? Teve um clique, ou tu sempre teve essa visão da base lá atrás? Ou teve um ponto que tu olhou e falou, porra, é isso. Cara, assim, com certeza tiveram momentos, né, que, enfim, acho que toda empresa, a nossa vida é meio montanha-russa, né? Tu vai cheio de altos e baixos e Uhum, tal. Assim, um momento que eu acho muito marcante, eu já até falei sobre isso, foi quando o George, que era esse primeiro tatuador e foi inclusive uhum, meu sócio, né, no início da loja, hoje não participa mais da loja, mas ele me deu o chip dele, eu botei no celular e eu vi a quantidade de mensagens que tinham sem resposta. uhum. E na época ele me deu também a senha do Instagram dele e eu vi a quantidade de mensagens que tinha que ele não respondia. E ele tinha agenda fechada de, tipo, por um ano. Se você quisesse tatuar com ele, você ia tatuar em abril de 2027. Aí eu olhei isso, eu falei, cara, ele não dou conta e tal. Eu falei, pô, não é possível, tem um mercado aqui extremamente mal explorado, né? E aí, cara, aí a gente abriu a base e tal. A agenda dele sempre foi lotada. A gente conseguiu levar isso para os outros tatuadores que começavam. Muitos tatuadores começaram na base e não tinham agenda cheia, e a gente foi conseguindo construir essa carreira e essa agenda deles. E aí eu vi que pô, era um belo negócio, né? E muito mal explorado e sem ninguém profissional, porque eram muito, ainda são, né? Mas naquela época pô, tinha um estúdio de referência no Rio, pelo Uhum. menos. E, cara, mesmo assim, os tatuadores ainda eram muito. A profissão, né? Não era bem vista, muito bem vista. É, a galera que não vivia isso, né? Inclusive eu. Não tinha ideia do potencial que eles tinham, mas até por uma cultura dos próprios tatuadores, né? É, enfim, um preconceito mesmo que a galera tem, né? Até hoje ainda tem um pouco, né? Uhum. Eu acho que muito, pô, já tá bem quebrado isso, assim, né? Não, a própria tatuagem, a pessoa tatuada, a galera hoje não. Mas, pô, 9, 10 anos atrás ainda tu era mal visto, né? Se tu chegasse, dependendo da situação,
porra, com braço exposto, tatuado, mão tatuada, pescoço tatuado. E aí eu vi que era um mercado que não tinha, porra, profissionalismo nenhum, a galera fazia tudo, né? E aí a gente veio com a base implementando diversos processos, Uhum. que pelo que eu vejo hoje, a maioria dos estúdios ainda não tem. Não tem, irmão. Não tem contrato, não tem regra nenhuma, não tem nada de vigilância, né? É tudo de qualquer maneira. E aí, cara, eu fui vendo que, pô, se a gente profissionalizar isso, criar processo, né? Trazer bons tatuadores, mantê-los no time durante muito Uhum. tempo, desenvolver, dar treinamento, dar um bom atendimento para o cliente. Pô, eu era cliente de estúdio, né? E, pô, as experiências eram horrorosas, né? Eu chegava no estúdio, porra, de manhã, aí tinha só sei lá, um café se tivesse, aí, pô, só ia ser tatuado no final da noite, uma falta de respeito absurda, né? E aí eu fui tentando quebrar isso para trazer mais profissionalismo, porra, um atendimento padrão que a gente já tinha em outras empresas e a gente foi replicando aqui. E foi isso, cara. Então, assim, um momento que eu destaco como momento que virou a chave, literalmente, de que eu estava fazendo alguma coisa que é, me daria algum conforto em algum momento, foi quando eu vi a demanda que tinha, né, Uhum. pelo serviço. E também quando a gente começou a agenda encheu, a gente cresceu, quando a base chegou no formato máximo lá do Barra Business, a quantidade de gente que procurava, de famosos e tal, eu falei, cara, se a gente trabalhar bem, trabalhar certo, ainda que passe por altos e baixos, a gente vai conseguir ter sucesso, ter uma loja de sucesso. Maneiro, irmão. A gente falou dos altos, né? Falando dos pontos positivos e os pontos negativos, cara. Tiveram momentos ao longo dessa caminhada aí com a base que te fizeram repensar o que tu estava fazendo, enfim, tiveram pensamentos negativos ao Ah, longo cara, desse eu acho que caminho, cara? pensamentos negativos, eu acho que a gente tem o tempo todo, né, cara? Sempre, irmão, sempre. Eu não acho que não tem verdade absoluta de nada. É, pô, eu acho que todos os dias da minha vida, isso talvez seja até bom, né? Enfim, para você equilibrar melhor as Uhum, coisas. Então, todos os momentos da minha vida eu me pergunto, eu me questiono se eu estou no caminho certo. Porra, quando eu passo alguma dificuldade, eu falo, cara, será que eu precisava estar passando por isso, né? Hoje eu escolho muito minhas guerras, né? Assim, uhum, enfim, tu vai ficando mais velho, vai começando a ter alguma possibilidade de não aceitar algumas coisas, de não fazer outras. Mas, cara, dificuldade a gente tem todo dia, assim, uhum. todo dia. A gente tem bastante na base. A gente tem outro negócio de serviço, né, que se assemelha muito à base, que são os salões de beleza. E serviço é complicado, né? Porque assim, você depende muito de profissional, a gente lida com muitas vidas, né? E são pessoas que têm família, então em paralelo, né? A gente meio que tem mais, sei lá, cento e poucas famílias Uhum, que diretamente dependem, né? E impactam na nossa vida. Porque, assim, não, a gente é ser humano, então, porra, tudo bem que de repente eu não tenho nada a ver diretamente com a mãe de um profissional, mas, pô, se o cara tá mal, eu também fico uhum. mal, entendeu? Então, assim, eu acho que o maior desafio hoje da base são as pessoas e lidar com as pessoas mesmo, né? Entendo, irmão, entendo perfeitamente. E assim, tu falou sobre é, escolher, né, as guerras. Vamos sair um pouquinho da base e do empreendedorismo, sair indiretamente falando, né, cara? Como é que foi? O Luquinhas está com quantos anos hoje? Tá com 8. 8 anos. Então tem a idade da base ali, né? Mais ou É. menos. Como é que foi, irmão? Esse Ele é início. de 2017, então, Então, novembro. Então, quando a gente abriu,
a concepção da base, todo o planejamento já Uhum. foi ao longo da vida dele mesmo, né? E como é que foi, cara? Sobre escolher as guerras ali, né? O Caio pai, né? Ali o Lucas, pô, teu filho único, então era uma novidade junto a um negócio que, pô, tava nascendo ali. Como é que foi conciliar isso? Cara, assim, eu acho que eu não consigo. Eu não consigo dividir. Eu acho que na vida, pelo menos na minha vida, né? Eu também não consigo entender muito bem. Eu acho que a vida de qualquer um que escolheu, né? Escolhe ter um negócio, né? Eu acho que aquilo ele se mistura muito. Então, assim, a base, como as outras empresas, ela é minha vida. Então, assim, é a base, o Lucas, a Paula, né? Meus pais, eles são a minha vida. Então, porra, graças a Deus, meu casamento é um casamento de muita parceria, né? A Paula, nessa época, ela nem empreendia comigo, né? Ela nem era minha sócia, né? Mas, enfim, ela sempre entendeu esse lado. Então, acho que a gente tem momentos na vida. Então, tem momentos que você vai precisar se doar, pô, mais para uma empresa que está começando e você vai entregar menos em casa. E em casa você vai ter que ter a parceria de entender isso, que vai se doar mais aqui e menos no trabalho. Então, assim, não tem como. Pô, eu não tiro férias, né? Eu nem considero que eu tenha férias, pô. Eu viajo, óbvio, eu considero que eu equilibro muito bem a minha vida pessoal, de lazer e de trabalho. Eu trabalho muito, você, porra, mais do que ninguém está aqui todo dia comigo, você sabe. É, não tem feriado, não tem final de semana, mas em paralelo eu consigo viajar, então assim, mas eu não consigo desligar. Então, assim, eu viajo, mas tô no WhatsApp, eu participo, eu tenho mais de 100 grupos de todas as empresas juntas. Então, assim, eu não desligo nunca. Então, quando o Lucas nasceu, né? E assim, é engraçado, né? Falando um pouco sobre paternidade, né? Literalmente, o amor que eu sinto pelo Lucas hoje e a entrega, ela literalmente foi crescendo junto com ele. Então, assim, não, eu acho que é meio hipocrisia, assim, porra, a galera que fala. É igual falar que o filho, quando nasce, é lindo, né? Porra, eu tinha, óbvio, né? Porra, era meu filho, ele nasceu. Mas o amor que eu sinto por ele hoje é infinitamente maior do que eu sentia quando ele tinha, pô, 6 meses, um ano. Então, assim, isso foi sendo construído. E, cara, eu me dividia, com certeza, a Paula sustentou muito mais o Lucas nessa primeira fase dele ali, de, pô, 1, 2 anos, do que eu, porque eu estava totalmente entregue ali a fazer a base acontecer, né? Então, cara, literalmente eu abria e fechava a loja todos os dias, de segunda a segunda, até lá com seus, pô, 2, 3 anos de loja, eu começar a conseguir, tipo, me desligar um pouco, final de semana, domingo. Então é isso, cara. Eu acho que, pô, se não existisse a Paula nesse momento comigo, seria diferente. Mas eu acho que nesse momento a divisão foi essa. Eu realmente me entreguei muito mais à base do que essa primeira infância ali do Lucas, né? E quando a Paula decide vir para empreender também, né? Hoje a Paula é tua sócia, vocês são sócios em diversos negócios, né? Como é que foi ela virar e, porra, não, agora eu quero estar junto. Isso Cara, mudou bastante a assim, rotina. eu digo, muita coisa, na verdade, a maioria das coisas na minha vida acontecem de forma, digamos, orgânica. Uhum. Assim, dificilmente eu me planejo muito para uma coisa. Então, assim, eu vivo literalmente, eu vou vivendo o que vai acontecendo, entendeu? Então, a Paula, por exemplo, ela, na verdade, assim, quando você diz que eu até disse mais cedo, né? Ela virou minha sócia e tal. A gente sempre teve, quando a gente casou, né? A gente tá há 15 anos juntos. Então, assim, desde que a gente se conheceu e casou, a gente sempre teve muito bem acordado entre os dois que, cara, cada um tinha
tinha que respeitar o momento de cada um, né, o espaço de cada um, mas que aquilo ali, a partir desse momento, éramos um só e o dinheiro era um só e a gente tinha que pensar juntos em cada um. Então, assim, a Paula já, ela vem de um histórico do mundo corporativo, né? Ela é advogada, trabalhou, enfim, como advogada no corporativo e depois foi pro negócio dos pais e estava querendo, né, sair e tal, e meio que, pô, buscar um novo caminho, né? Voar com as próprias pernas. E ela foi, e eu tive a oportunidade de comprar uns salões, né? E aí eu levei para ela, na verdade, sim, antes disso a gente abriu uma clínica popular e aí na época eu abri a clínica contando com que ela fosse gerir, né, fazer a gestão e acabou que na época ela não saiu do negócio dos pais. A clínica, eu continuei a clínica, toquei lá com outra equipe e aí em um outro momento a gente teve essa oportunidade dos salões. E aí, pô, tinha muito a cara dela, assim, né, da gestão, e, pô, ela é muito boa com pessoas e tal. E aí a gente sentou e conversou sobre. Eu falei, cara, tem essa oportunidade, é uma oportunidade legal pra gente, né? O que que você acha? Eu não faria sem você, né? Se você não for, eu acho que eu não entraria nesse negócio, que é um mundo muito feminino, né? Que eu acho que eu não me sentiria bem de ter que gerir diretamente. E aí ela topou. E foi assim que a gente começou. A gente começou com 3 lojas, depois foi, enfim, foi abrindo outras. E, e se tornou, na verdade, ela assim, a Dabara ela sempre foi sócia, né? Porque sempre o Uhum. negócio foi nosso. Ela só não fazia parte da gestão. Mas aí, como ela veio para os salões e os salões meio que se conectam com a base de alguma forma, então hoje a gente tem equipe que faz a gestão de todos os negócios, né? Uhum. Então a gente tem o administrativo, financeiro e ela faz a gestão dessa equipe, né? Eu fico mais com o operacional e ela fica com essa parte da DM do financeiro. Legal, irmão. E hoje, o Luquinhas, como é que vai ser assim? O que que tu imagina do futuro dele aí? Hoje ele joga bola, a gente sabe que o moleque é craque e tal, mas a gente falou também da veia empreendedora que ele já demonstra. E se ali na frente ele tiver que fazer uma escolha entre um e outro e tudo mais, tua balança vai pesar para qual lado? Cara, assim, a gente conversou ontem sobre isso, por incrível que pareça. Cara, ele é surreal, assim. Porque a criança é uma esponja, né? Então, assim. E, cara, eu e a Paula, por sermos, né, sócios em todos os negócios, isso não é um fardo pra gente, tá? Não, eu não considero isso, mas a gente acaba que conversa muito sobre os negócios em casa, né? E ele fica, porra, anteninha ligada, ele fica, pô, escutando tudo. Cara, e ele é incrível, ele fala cada coisa, dá cada ideia, sabe? Tipo, às vezes até uns posicionamentos que ele sente que é, eu sou muito humano, assim, então tem algumas coisas que, pô, racionalmente eu sei que eu tenho que fazer, mas eu falo, ah, cara, não vou e tal. Ele fala, pô, mas eu acho que você tem que demitir fulano. Eu falo, que isso, Lucas? Tu nem sabe, tu, né? Ele, não, mano, você falou isso e faz ponderações assim. Pertinente, sabe? Uhum. Tipo, com base e tal. Ontem ele chegou para mim e falou assim, papai, é, quanto você... Não, a gente tava falando de valores, né? Aí ele falou assim, papai, R$ 1.000 é muito? Aí eu falei, depende do ponto de vista, né? R$ 1.000 para comprar... Aí eu dei um exemplo lá, R$ 1.000 para comprar um biscoito é muito, mas R$ 1.000 para comprar um carro é pouco. Aí ele, não, eu entendi, mas... Aí ele falou assim, quanto vale, olha isso, quanto vale a base? Eu falei, filho, tem diversas formas da gente fazer isso. Eu expliquei um pouco para ele sobre valuation e Uhum. tal. Eu falei, tem diversas formas da gente fazer isso e tal, mas o papai nunca parou para pensar, assim. Aí ele, e os salões? E não sei o quê. Aí ele começou a perguntar, né? Aí beleza, ele arquivou aquilo, e daqui a pouco ele voltou. Ele, papai, pensei num plano. Ele, por que que a gente não abre? Por que que você não vende tudo? Aí a gente vai ter X. E aí a gente abre uma base em Nova York.
Eu falei, cara, do nada isso. Ele, pô, sabe por quê? Porque a gente pega e faz um anúncio naquela rua que é cheia de painel de LED. E aí as pessoas vão ver e vão querer ir na base. Eu falei, que de onde tu tirou isso? Já tem a cabeça já, Cara, ó. surreal. É. Aí nesse papo eu falei assim, pô, mas e se a gente for para Nova York, morar lá, tu iria gostar? Ele, eu acho que sim. Eu falei, mas e o futebol? Ele, não, você é jogador de futebol em algum time de lá. Aí eu falei, tá. E se você não for jogador de futebol por algum motivo? Aí ele, se eu não for jogador de futebol, eu vou. Você falou gerente, eu vou ser gerente da base. Eu falei, pô, que maneiro e tal. Legal ver que ele pensa em, pô, dar continuidade, né? Ainda que nem sei qual vai ser o futuro da base, a tão longo prazo, mas aí eu falei pra ele, pô, legal você pensar assim. Mas é engraçado. E ele tem uma veia, cara, comercial absurda. Absurda, assim, absurda. Ele, pô, já peguei ele vendendo várias coisas, tipo, no condomínio, sabe? Ele tá o tempo todo pensando. Ele propõe ação tipo, vai ter Dia dos Pais na base. Ele propõe ação. O moleque é sinistro. Tá sempre com a cabeça Mas eu, trabalhando eu assim, também. eu de verdade, cara, eu não. Eu acho que eu até penso muito sobre isso, assim, até que ponto, né? Assim, até que ponto eu me tornei o que eu me tornei por conta da educação que os meus pais me deram, né? E até que ponto é bom deixar tão solto, né, assim, sem direcionar, e se isso é bom ou se é ruim, né? Então, assim, isso é um questionamento que eu e Paulo a gente faz constantemente, porque, pô, eu não quero que o Lucas seja, eu tenho muitos amigos, cara, muitos, que são profissionais, pô, ótimos profissionais, no que se propõe a fazer, mas são frustrados com relação ao que faz. Assim, se pergunta, pô, sei lá, você gostaria de ser advogado? Pô, não. É um ótimo advogado, mas se tivesse que escolher. Então, assim, eu acho que eu não sei, o Lucas, pô, a chance, assim, falando racionalmente, né, a chance dele virar jogador de futebol é muito pequena, né? Então, eu acho que ele tem que ter uma boa formação, né? Mas eu acho que as habilidades é, emocionais e sociais mesmo pô, são fundamentais para o sucesso da pessoa, né? Acho que Maneiro, muito irmão. mais do que realmente uma formação acadêmica, né? Com certeza, irmão. Cara, eu acho que não tem forma melhor da gente encerrar esse bate-papo do que falando de família, né, cara? E é isso. Foi um prazer, foi uma satisfação enorme. A gente está fazendo o primeiro episódio do Café na Base contigo, que é o fundador, cara, o idealizador de tudo isso aqui, né? É o cara que conduziu e vem conduzindo a base até hoje, né? Até toda essa estrutura, esse ecossistema maravilhoso que a gente tem. E tem alguma mensagem final que tu queira deixar para a galera? Cara, assim, eu acho que a gente tá falando um pouco sobre o que a gente tem feito aqui, né? E até do Café na Base. Eu tô muito feliz com esse momento da base, né? Com essa renovação que a gente está fazendo, com esse novo tipo de conteúdo. Agradecer muito a você pela parceria também, por se propor e se doar a produzir esse tipo de conteúdo, né? Então, eu estou bem feliz, cara. Eu estou bem, bem, bem confiante assim que a gente está tomando caminhos certos. Até por isso que a gente tá onde tá, né? Tá posicionado como tá. Pô, tem tatuadores, porra, a gente tem um quadro de tatuadores, pô, excepcional que, né, faz toda a diferença, assim como todo o nosso time de staff, de barbeiros, né? Então, cara, eu tô bem feliz assim com esse novo momento da base, com essa nova roupagem ali que a gente tá conseguindo, né, trazer. Eu acho que é isso, cara. Maneiro, irmão. É isso, cara. E para deixar para a galera aí, cara, o Café na Base, ele nada. Ele vai ser, na verdade, a sua dose diária de boas conversas. E se de alguma forma você gostou desse bate-papo aqui que eu pude ter com o Caio, volto a dizer, um cara que hoje eu posso chamar de amigo e pelo qual eu tenho uma grande admiração, pô, deixa sua curtida,
compartilha esse vídeo e até a próxima. Valeu, irmão. Tamo junto, irmão.